Pessoal, o nome do Guilherme Boulos continua circulando por aí, por quê? Ele era a grande expectativa da esquerda no Brasil este ano, todo mundo sabe disso, era o grande nome. Não é do PT, mas tinha um forte apoio, inclusive financeiro, do PT para as eleições de São Paulo, que eram a grande chance do Guilherme Boulos se projetar nacionalmente para, quem sabe, aí, disputar um governo estadual, no futuro aí distante, ser um candidato viável à presidência da República. Já foi candidato, mas nunca foi viável. E os planos dele foram por água abaixo quando percebeu-se claramente que ele tem um teto na cidade de São Paulo. Chegou ao seu limite e não consegue passar dali pelo seu alto grau de rejeição, né? Então o pessoal continua defendendo ele como sendo o candidato do PT, né? Aqui o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, falou que o Boulos foi um acerto do PT apoiar ele se consolidou como uma liderança nacional, mas nem todo mundo compartilha dessa opinião, porque, por exemplo, aqui o Washington Quaquá, que foi eleito lá em Maricá, e que é vice-presidente do PT, falou que foi um erro apoiar o Guilherme Boulos em São Paulo e que o partido deveria lançar uma candidatura própria para abrir algumas frentes diferentes, pessoas com uma capacidade política melhor, né? A verdade, contudo, é que, à exceção do Lula, que é o presidente da República, um velho caquético de quase 80 anos, né? Que é um caso à parte que o sistema abraçou para tirar o Bolsonaro, fora esse caso, o que resta para a esquerda hoje é um candidato derrotado, no caso, o Guilherme Boulos. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Primeiro, quem defende o Lula. O Paulo Teixeira afirmou, né, que houve uma vitória do lulismo sobre o bolsonarismo. Caramba, sério que ele acha que isso aqui aconteceu mesmo, né? Com o PL disparando e o PT minguando em número de prefeituras, com o PL arrebentando em São Paulo e com o PT fazendo 4 prefeituras no estado de São Paulo inteiro. É isso que ele vê, a vitória do lulismo, né? É isso que aconteceu de fato, né? Então, ele falou basicamente o seguinte, né? Que o PT, de fato, acertou em lançar a candidatura do Guilherme Boulos e que o Guilherme Boulos foi bem. Eu não tenho dúvidas de que o Guilherme Boulos foi bem, só que ele foi aquém do esperado. O que se esperava dele é que ele vencesse as eleições para dar uma sobrevida para o PSOL enquanto relevância política e para dar uma sobrevida para a esquerda brasileira como um todo, porque o cara ia aparecer dioturnamente nos noticiários, o prefeito Guilherme Boulos e tal, coisa que não vai acontecer agora, né? Então, era um trampolim para a carreira política dele, sem dúvidas, que permitiria a ele chegar mais longe, né? Conforme eu falei no vídeo sobre a derrota dele, o cara vai continuar sendo deputado federal muito bem eleito, vai levar um monte de gente do PSOL com ele para a Câmara dos Deputados, beleza, mas enquanto poder executivo, acabou, não tem mais chance para o Guilherme Boulos de forma definitiva, né? Então, ainda assim, né, o Paulo Teixeira falou que a conclusão que se tira é que o Guilherme Boulos se constituiu como uma liderança nacional. Discordo completamente, ele já tinha alguma relevância, mas essa relevância não cresceu. Muito pelo contrário, essas eleições foram interessantes do ponto de vista dos opositores do Guilherme Boulos dentro da esquerda. Já tem gente querendo devorar o cadáver dele, essa é a verdade. E falou aqui também, né, o ministro, que o Boulos passou a ser em São Paulo a maior liderança, né? O PT não tem nada em São Paulo, essa é a verdade. Marta Suplicy foi de uma irrelevância total. No estado de São Paulo, o PT disputou 144 prefeituras, ganhou 4. Não tem força nenhuma em São Paulo, né, no estado, e não tem no município também. Ou seja, o Guilherme Boulos é o que sobrou para o PT apoiar o Boulos. Por que não lançamos uma candidatura própria? Porque não ia dar peso, não ia conseguir vencer. Se o Boulos, que tem uma estrutura melhor ali da esquerda em São Paulo, não conseguiu nem chegar perto de vencer o Ricardo Nunes no segundo turno. Lembrando, o Ricardo Nunes nem é um candidato forte.
Se o Boulos não conseguiu fazer isso, Marta Suplicy ia conseguir fazer, Fernando Haddad ia conseguir fazer. Não, isso não iria acontecer de fato, né? Então, ele falou aqui que foi bom para o Lula essa vitória aí, né? Porque o PT ganhou muitas cidades no segundo turno, ganhou Fortaleza, e não tinha nenhuma capital antes, né? Grandes coisas, ganhou Fortaleza a duras penas, e no cômputo geral só ganhou cidades pequenas, teve poucas cidades relevantes, foram apenas 6, se eu não me engano, né? Acho que foram 6 mesmo aí, né? Então, ele falou aqui que o PL não foi bem no segundo turno, né? Foi muito bem no segundo turno, diga-se de passagem, né? Da disputa direta com o PT, perdeu uma, ganhou outra, ou seja, não mudou a situação que havia antes, estabeleceu um equilíbrio em relação ao PT e ganhou cidades importantes, né? Ah, mas ganhamos aí com os nossos aliados, né? Pois bem, né? Ganhar com aliado não significa absolutamente nada, você não vai governar, né? Então, o cara tá tentando forçar a barra aqui para aliviar para o lado do Guilherme Boulos e tentar mascarar a derrota que foi a eleição em São Paulo. Mas o Quaquá aqui, né, lá que venceu, foi eleito em Maricá, né, não segue esse mesmo caminho, não segue esse mesmo rumo. E lembrando, ele é vice-presidente do PT, né? Então ele falou que foi um erro a escolha do Guilherme Boulos como candidato da sigla, né? Então, ele falou no próprio dia 27, domingo, né? Estou gravando este vídeo na segunda, dia 28, dia seguinte ao segundo turno. Ele falou que a candidatura do Boulos foi uma crônica de uma morte anunciada porque a candidatura é errada numa cidade errada. E ele cita algumas possibilidades aqui, né? O Márcio França, que é ministro do microempreendedorismo hoje, né? A Tabata Amaral. O Márcio França é do PT? Eu acho que ele é do PSB, não? Será que ele trocou de partido, né? Não, ele está citando de forma geral aqui apoios, né? Não só do PT, porque a Tabata Amaral também é do PSB, né? E Ana Estela Haddad, que é a esposa aqui do Fernando Haddad, né? Que nunca disputou uma eleição, mas ela poderia atingir mais pessoas. E desses nomes aqui, eu acho que a mulher do Haddad poderia ser um nome mais forte, justamente por ser uma outsider, né? Tem o nome ali do Haddad, que não ajuda muito, muito pelo contrário, né? É a senhora Tachad, só que ela tem a característica de ter um casamento de longo prazo, né? Então ela pode soar mais como uma pessoa conservadora de esquerda, vamos colocar assim, que foi uma pauta que foi usada lá em 2018, diga-se de passagem, né? Falando que o Haddad era mais conservador, que era mais família que o Bolsonaro, porque o Haddad casado com a mesma mulher desde sempre, o Bolsonaro estava no terceiro casamento, né? Mas ela é um nome interessante por ser uma outsider também de forma geral e não ter o alto índice de rejeição que o Guilherme Boulos, porque uma pessoa nova não entra tão rejeitada na política, né? Pode ser rejeitada pelo sobrenome do marido, que aí é uma infelicidade para ela do ponto de vista político, mas o Guilherme Boulos realmente é um cara que não consegue ultrapassar a marca dos 50% de votos, porque a rejeição dele é maior do que isso e é uma conta simples de se fazer. Aí o Quaquá falou aqui que a candidatura do Boulos justamente tem um teto de limite do eleitor de esquerda, né? E que falou que o PT parece que aprendeu a gostar de perder, ou seja, ele está tratando as eleições como uma derrota de forma geral, né? Lembrando, o Guilherme Boulos ficou em terceiro lugar numa eleição com 2 candidatos, né? Porque ele teve menos votos do que o total de abstenções, para você ter uma ideia, né? Mas a verdade é que o Guilherme Boulos continua sendo a grande liderança de esquerda no Brasil, fora o Lula, né? Quem que é maior do que o Guilherme Boulos hoje? A Maria do Rosário, que levou uma surra lá em Porto Alegre, né? Surra eleitoral, é claro, né? A Gleisi Hoffmann, que não tem força política nenhuma, o Fernando Haddad, que é um fracasso completo em todos os aspectos, né? O Capitão Cueca lá, o José Guimarães, né? Talvez o Evandro Leitão tenha saído como uma liderança política boa agora, talvez sim, os ministros lá do Nordeste que tiveram um bom resultado, né? Aquela turma, Camilo Santana, enfim, esse pessoal, né? Tem um do Piauí, tem um do Ceará, que é o Camilo Santana, tem um da Bahia também, que é o Jacques Wagner. O Jacques Wagner é o cara do governo lá no Senado Federal, né? Mas enfim, essa turma aí, pode ser que eles tenham alguma relevância, mas ser conhecido em nível nacional
para ter a possibilidade de chegar lá em 2026, 2030, né? O Lula vai querer concorrer novamente, mas para fazer uma sucessão do Lula, não tem ninguém a não ser o Guilherme Boulos, né? O único nome que é capaz de ter algum nível de relevância aí para um segundo turno, mas o cara é fraco, ele já demonstrou isso. Demonstrou que onde o Lula ganhou, que foi no Sudeste, que foi na Grande São Paulo, ele perdeu, ele não conseguiu ir muito longe, né? Então, é natural que essa coligação PT e PSOL continue, que o Guilherme Boulos continue sendo uma força política, um cara com uma liderança relevante e tudo mais, vai se eleger para cargos legislativos com certeza, pode até virar senador aí no futuro, mas do ponto de vista executivo, já está claro, o Guilherme Boulos atingiu um teto que ele não consegue ultrapassar. E como ele é a única pessoa que sobrou para a esquerda fora o Lula, a esquerda no Brasil está com um pepino enorme para descascar nessa história aí, né? E se você quiser ver o outro vídeo que eu citei aqui a respeito da questão de São Paulo, da vitória do Nunes e da derrota do Guilherme Boulos, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.